Bom dia, eu sou Irma Galhardo, estou aqui para apresentar uma oficina de contação de histórias. Vamos chamar o Fernando, que é nosso anfitrião, vice-presidente da Ecoterra, para fazer a abertura do momento. Cadê o Fernando? Enquanto o Fernando chega, eu vou falando sobre o projeto. Essas oficinas, elas são patrocinadas pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura, o PROMIC, da Fundação Cultural de Palmas. O nome do projeto é Circuito Popular de Oficinas. É um pacote com 8 oficinas por 10 pontos de culturas de Palmas. Então, de cultura de Palmas. Então, a gente já está no 9º ponto de cultura. Próximo final de semana, a gente encerra o projeto. Você que vem nos acompanhando aí, hoje nós temos esta oficina de contação de histórias, técnicas de contação de histórias para professores, para quem quer conquistar o coração das crianças através da contação de histórias. Às 11 nós temos uma oficina de brincadeiras tradicionais e cantigas de rodas. Às 14 temos uma oficina de pintura facial e às 16 de brinquedos de material reciclado. Amanhã, os mesmos horários, às 9 a oficina de literatura de cordel, com o nosso cordelista maravilhoso, Demar Cordel. E às 11, oficina de poesia, com essa que vos fala. E às 14, a oficina de sabão de óleo reciclado, para a gente aprender a reutilizar o óleo, evitar que esse óleo vá para o meio ambiente e prejudique a natureza. É bem interessante. É uma oficina curtinha, só de 15 minutos, mas é bem interessante. E às 16, nós encerramos o pacote de oficina neste ponto de cultura, que é a Ecoterra. Às 16, nós encerramos com a oficina de boneca de pano. Então é isso, participem e repassem, é gratuito, repassem a ideia para outras pessoas, para que esse projeto atinja mais pessoas e mais pessoas se habilitem com essas oportunidades. Cadê o Fernando? Já entrou? Ainda não? Nós estamos aguardando o Fernando, que vai me apresentar, mas eu acho que eu já estou me apresentando, né? Se ele não entrar, eu sou Irma Galhardo, contadora de histórias, e como eu já disse, estou aqui para ministrar uma oficina de contação de histórias, que pode ser para adulto, pode ser para criança. São técnicas que a gente vai sugerir e contar também um pouco de histórias, né? Acho que ele está entrando. Está entrando, nosso amigo Fernando. Que bom. Então, vamos receber. Bom dia, Fernando. Bom dia, Irma. Alô, seja bem-vinda aqui na plataforma da Ecoterra, Associação de Preservação Ambiental e Valorização da Vida. Todos que chegarem aí estão muito convidados, né, para poder participar, todos e todas, desse evento que compõe o mês do meio ambiente. O mês que começou dia 5 de junho, com a data do meio ambiente, e a gente estendeu isso e estamos realizando uma programação que está, né, sendo realizada durante todo o mês, com várias atividades gratuitas e disponíveis para o público em geral, quem tiver interesse, aqui no espaço, no Instagram da Ecoterra. Nesse momento, a gente gostaria de apresentar a Irma, que tem uma experiência de longo prazo com contação de história, é escritora, né, formada em Direito, tem mestrado em Literatura, me corrigi se eu estiver falando besteira, tem mestrado em Literatura, fez pós-graduação em História da Arte Negros do Brasil, foi ali que a gente se conheceu fazendo essa pós, e é uma pessoa que tem bastante maturidade, né, com a escrita e com a apresentação, né, isso a gente vai poder ver, acompanhar e comprovar agora mesmo. Aproveitem todos e que chegarem aí a oportunidade de estar acompanhando essa pessoa especial que tem bastante a nos ensinar. Muito obrigado, Irma. Fique à vontade, eu vou deixar você aqui com a tela cheia para que você possa mostrar suas bonecas, suas coisas.
E, bom, vão ter outras atividades, só lembrando, vai ter essa atividade, né, irmã, hoje, agora, mas vai ter mais 3 oficinas hoje, mais 4 amanhã, né, então são, né, 8 oficinas no total, hoje e amanhã. E todos que tiverem interesse pode verificar na playlist do Instagram aí, na bio, as informações de quais oficinas e escolher qual que me interessa. E se quiser participar de todas também pode, né? A Aurilene vai estar acompanhando aqui a gente pelo Instagram e dando suporte, ok? Abraço de luz, Irma, e linda palestra para nós. Muito obrigada, um grande beijo. Agradeço a Ecoterra pelo espaço, agradeço a Fundação Cultural, por toda a equipe da Fundação Cultural, por estar nos conduzindo aí para o andamento desses projetos. E agradeço a todos vocês que estão aí do outro lado, nos mandando boas energias para que esse seja um momento agradável. Então, vamos falar de contação de histórias. Por que a gente vai falar de contação de histórias? Porque contar histórias é um ato inerente ao ser humano. Porque conta-se histórias desde sempre. Porque quando o homem, lá nas cavernas, fez aqueles desenhos a primeira vez, ele queria contar uma história. Porque quando os nossos ancestrais se sentaram em torno do fogo pela primeira vez e ainda nem dominavam a fala, eles contaram uma história através de gestos e olhares. Então, a contação de histórias está na nossa vida, muito presente, como diz o teórico Antônio Cândido, fabula-se até inconscientemente, até quando se dorme. Ou seja, a gente produz histórias até quando está sonhando, até quando está dormindo, involuntariamente. Pessoas que têm muito mais trejeito, habilidade para contar história, e essas pessoas nem precisam de técnicas. Já outras se apoiam em determinadas técnicas. Fernando, fica à vontade se você quiser sair, tá? Eu vou deixar você contando a história, eu vou ficar vendo você, porque aí o quadro fica maior, você pode mostrar as outras as peças e, enfim, fazer a interpretação que for necessário. Cheiro de luz. Ah, Um abraço, tchau, tchau. então, quando a gente conta histórias com aquela naturalidade, quando você conta uma história que você viveu, quando você conta uma história que você já se apropriou, você coloca muita verdade nessa história. E é por isso que ela conquista corações. Então, a grande diferença do contador de história tradicional para o contador de história moderno está exatamente aí. O contador de história tradicional, ele conta histórias porque ele se apropriou dela. Seja porque ele vivenciou aquela história, ou seja porque ele conhece desde sempre e é como se aquela história fosse dele. Ou porque aquela história dialogou diretamente com o coração dele e ele se apropriou. O certo é que ele põe verdade. Ele conta como se ele estivesse lá no momento da história. Ele conta como se ele tivesse vivenciado aquele fato. Diferente do contador de histórias moderno, que conta porque ouviu alguém contar, ou conta porque leu em algum livro. E, para tanto, ele utiliza objetos, ele utiliza técnicas, porque ele não conseguiu se apropriar da história completamente a ponto de, como se ele engolisse, digerisse e regurgitasse com toda aquela verdade. Quando você consegue fazer isso, você só precisa mesmo do seu olhar, do seu trejeito, dos elementos que você, contador de história, empresta para a história. E você vai conseguir atingir corações. Se você não
fez essa apropriação da história, se a história não é sua, se você não consegue passar essa verdade, então você se apoia em objetos, tá? São vários objetos que eu vou mostrar de um a um, que nós, contadores de histórias, chamamos de técnicas, né, de apoio, de instrumentos, porque nem todo contador, como eu estou dizendo, nem todo contador consegue dominar. Nós temos os griots na África, que é uma coisa linda, assim, a forma como se torna um griot. O griot são contadores de histórias tradicionais que existem em determinadas comunidades africanas, e eles são preparados desde a tenra infância, desde a infância, para ser griot, para ser o guardião das histórias daquele povo. Então, essa criança vai conviver com os anciãos daquela aldeia, daquela determinada comunidade, vai ouvir todas as histórias daquela cultura, vai se apropriar daquelas narrativas, e quando ficar adulto, ele vai ser o elo que vai levar uma história de uma geração para outra. Ele vai ser o guardião dessas histórias. E esses griots, eles são muito respeitados. Eles são uma espécie de sábios. Porque, sim, eles trazem consigo muita sabedoria, toda a sabedoria que é possível passar através da contação de histórias, que é a sabedoria de vida, que é a sabedoria do mundo. Né? Se a gente for parar para pensar como as histórias podem levar mensagens, como elas podem transformar vidas. Durante a minha exposição aqui, a minha fala, eu vou trazer alguns casos, algumas referências, tá? Então, o griot é essa pessoa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conviver com alguns griots no Boca do Céu, em São Paulo, que é o Encontro Internacional de Contadores de Histórias, que acontece a cada 2 anos em São Paulo. Maravilhoso. Quando a pandemia passar, participem, vocês vão amar. Acontece durante uma semana, e durante essa semana a gente fica das 7 da manhã às 11 da noite na oficina, até às 7 da noite na oficina cultural Oswald de Andrade, e a partir das 7 a gente vai para o Sesc da Vila Madalena. E toda a programação acontece ali durante a semana, são muitas oficinas, oficinas de técnicas variadas, oficinas de tudo o que é referente à contação de histórias. E a gente consegue acompanhar contadores de histórias do mundo inteiro, contando histórias variadas, mostrando suas experiências. Então, é um encontro enriquecedor que eu sugiro que vocês participem quando acontecer novamente. Tem um site, entrem lá, vejam, vocês vão ver muitos griots. Por exemplo, eu conheci griot da Burkina, conheci de alguns países da África. Eles sempre são convidados. E além deles, tem contadores de histórias, por exemplo, de Toronto. Toronto, no Canadá, é um lugar onde as pessoas descobriram que a contação de histórias é uma coisa muito séria. Então, eles praticam o ato de contar história, eles resgataram essa coisa da contação de história ainda na década de 80. Ainda na década de 80, percebeu-se, não só em Toronto, em vários países da Europa, a França, por exemplo, percebeu-se que a contação de histórias era muito importante. Eu falei vários países da Europa, eu falei Toronto. Toronto é Canadá, tá? Não é Europa. Estou falando Europa porque lá, na Europa também, as pessoas levam muito a sério a contação de histórias. Por quê? Porque a contação de histórias tem o poder de humanizar. Porque com a contação de histórias resgata-se culturas, resgata-se tradições. Porque a contação de histórias desperta, trabalha a afetividade.
É um momento assim, muito único, o pai e a mãe que para contar história para o seu filho, para o seu sobrinho, pessoa adulto que para contar história para uma criança, pode ter certeza que vai ficar na memória afetiva dessa criança. Pode ter certeza que as boas lembranças que essa criança terá na velhice, esses momentos vão estar inclusos. Eles vão lembrar, essa criança vai lembrar daquela pessoa que contou histórias para ela na infância, que olhou nos olhos, que ficou pertinho e que se doou. Porque contação de histórias é doação, né? Você doa o seu tempo, você doa a sua energia, você doa o seu respirar, o seu olhar, né? E não só doa, como recebe. Você também recebe aquela energia do seu ouvinte. Você consegue receber aquele entusiasmo que o seu ouvinte consegue despertar, produzir durante a história. Então, aquele brilho nos olhos daquela criança, aquela tensão, aquela expectativa, aquele momento mágico que você conseguiu produzir durante a sua narrativa, é importante para você também. Te provoca sinapses positivas, te provoca boas sensações que são muito salutares, né? Então vamos contar histórias, vamos compartilhar nossas tradições primitivas, né? Porque como eu disse aqui, o ato de contar histórias é uma coisa que está lá nos primórdios da humanidade. Então contemos histórias. Como eu estava dizendo, o Canadá é um país que se reúne nas terças-feiras para contar histórias em determinados clubes. Tem clubes com o nome de As Mil e Uma Noites, tem clubes com o nome de Sherazade, tem clubes variados de contações de histórias para adultos, principalmente, não só para criança. E lá tem um contador de histórias, o Eric Dan. Aliás, Dan, o Eric é outro, estou me confundindo. Dan, se vocês colocarem no YouTube, Dan, isto me lembra uma história, vocês vão ver um texto que ele escreveu no jornal lá em Toronto, em 1986. Por isso que eu afirmo que o resgate da contação de histórias lá vem desde a década de 80. Então ele escreveu esse texto, é um jornal, e está na internet porque é um texto lindo, e fala sobre essa necessidade de se contar histórias. E fala, por exemplo, de um lugar na África, de uma determinada comunidade, onde se ouvia histórias todos os dias através do griot, do contador de histórias. E um dia um antropólogo registrou o advento da primeira televisão para aquelas pessoas. E durante uma semana, aquelas pessoas ficaram com o olhar fixado na televisão. E abandonaram o griot, o contador de histórias. A televisão virou a única audiência. Mas uma semana depois, as pessoas abandonaram a TV e voltaram para o contador de histórias tradicional. Então o antropólogo, o estudioso, quis saber, foi investigar por que as pessoas tinham deixado de mão a televisão e tinham retornado para o griot. E a resposta foi unânime. É porque ele me conhece. Quando ele conta a história, ele fala comigo, ele está falando para mim. Ele fala para o meu coração. Ele me olha nos olhos. Ele divide comigo o mesmo ar que nós respiramos. A verdade ali. Vocês entenderam? A contação de histórias, ela é poderosíssima.
fato de contar histórias traz em si magia, traz em si afetividade, traz em si ternura, doação, energia maravilhosa, coisa pulsa, né? E para professores, nada melhor do que utilizar a contação de histórias para inserir qualquer assunto, qualquer tema que você queira trabalhar na sua sala de aula. Tem professores de educação infantil, tem um negócio de tema gerador que muda a cada semana, né? E haja ideias para se inserir tanto tema gerador diferente. Utilize a contação de histórias. Tem umas técnicazinhas excelentes. Por exemplo, a técnica da colher. Você pode utilizar a colher de pau, como estas, ou pode utilizar colher de plástico, colherzinha descartável. Você vai pegar os personagens e vai colocar nas colheres. Ou desenhadinho com canetinha, ou coloridinho com pincel, ou com colagem, né? Tecido, EVA, o que você quiser. E aí você faz os personagens da história que você quer contar e vai contando, certo? Então o papai urso apareceu e disse: quem comeu do meu mingau? E aí o irmão urso apareceu, né? Para utilizar esse tipo de recurso, você pode fazer assim mesmo, do seu lado, ou pode colocar um lençol e ficar escondidinho atrás do lençol, né? Ou pode utilizar um teatrinho. É a sua criatividade que vai ditar essa regra bem aí. Seguindo aqui essa linha de... Porque isso é uma espécie de fantoche, né? Então, seguindo essa linha de fantoche, a gente pode ver o dedoche, que é um fantoche de dedo, que você vai pegar uma meia de criança, uma meia de recém-nascido, e vai fazer rostinho, ou bordadinho, ou colando pedacinhos de tecido ou de EVA. E aí você vai colocar o dedo, né, aqui embaixo na meia, e vai contar a história. Como a gente tem 5 dedos em cada mão, a gente pode utilizar os fantoches que quiser, né? Pode encher a história de personagem, Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, mas você pode também colocar um pássaro canoro. Onde é que eu vou? Ah, o dedo do pássaro, né? Um pássaro canoro que estava ali na floresta, na hora que a Chapeuzinho Vermelho passou cantando: pela estrada fora eu vou bem sozinha. E o Lobo Mau escondidinho de trás da árvore, né? Você vai criar a sua história de acordo com sua criatividade, como eu já disse. Esse dedoche, ele pode ser feito com a meinha de recém-nascido, ou de tricô, de crochê, de feltro, costuradinho ou coladinho, né? Você vai, ou de tecido, faça com os seus personagens, os personagens da história que você escolheu, e encante. Então, para usar o dedoche, a gente pode usar assim, mas assim ele fica meio perdido, porque é uma coisinha pequenininha, delicadinha. Então é interessante você criar um cenário especial para apresentar esse dedoche. Você pode, por exemplo, mandar fazer um teatrinho de madeira numa serralheria, ou fazer o teatrinho com uma caixa de papelão. Você corta assim e cobre com tecido ou com papel bonito, ou pinta. Fica muito legal. Depois você só enfia a mão. Ou então aquela outra ideia de colocar o lençol, para professor de CMEI, que tem bercinhos e mesinhas, pega uma mesa, vira ela, deita ela no chão, ou o berço deita no chão, e prende uma ponta do lençol com a mesa, ou com o berço, prende a outra extremidade do lençol
com a mesa ou com o berço, né? As crianças vão ficar sentadinhas lá na frente porque são bebês e você vai ficar encolhida atrás do lençol porque é curto, é a altura só da mesa ou do berço, então não é muita altura. Você vai ficar sentadinha, encolhidinha e vai fazer sua apresentação. Com o DDoS fica maravilhoso, fica uma contação de histórias bem minimalista, perfeito para crianças de berçário, de semeio, tá? Excelente, eles sentadinhos lá. E aí, além do DDoS, com essa técnica do lençol ou do teatrinho, você pode usar a técnica da história no palito. Você pega um palito de churrasco e pega os seus personagens, imprime, dá uma coloridinha com canetinha, prega uma cartolina atrás para dar sustentação e coloca com a fita adesiva, olha aí, que coisa simples, um palito de churrasco. E aí você faz a sua apresentação, né? Conta a lenda do lugar que quem sai para pescar em noite de lua cheia. Fica bem bonito, tá? E todas essas ideias, elas são filhas, são descendentes do fantoche, né? O fantoche, que você pode fazer esse efeito de espuma, mas você pode fazer de papel machê, pode fazer de meia, ou de feltro, ou de nada, só o boneco mesmo, sem nenhum buraco, sem nenhum orifício para você colocar a mão. Você pega só o boneco, né? Aqui é a Bruna, é um personagem de uma história, de um livro meu. Aqui já é o Pirarucu Encantado, outro personagem de outra história. Então, você pode utilizar o fantoche. Eu me lembro quando eu era criança, que a minha mãe fez magistério, ela construía os fantoches com papel higiênico molhado, pegava bastante papel higiênico ou jornal e colocava uma vasilha com água de molho e fazia uma pasta como de papel machê. E aí pegava uma meia, colocava areia dentro com um pedaço de madeira e amarrava para ficar no formato de uma bolinha, então moldava aquele papel higiênico, exprimia para tirar a água, e aí moldava a cabeça do fantoche, e depois ia arrumando, e fazia bem bonitinho, depois lixava, e aí vinha com tinta guache e coloria, fazia o rostinho, fazia os traços, depois costurava uma roupa, o vestido, colava, aliás, né, o vestido aqui na extremidade, desamarrava a meia, a areia caía e ficava o orifício de enfiar a mão. Entenderam? Se não entenderam, coloquem aí nos comentários se vocês quiserem mais detalhes, e depois quando terminar aqui eu respondo, tá? Porque essa técnica é perfeita, inclusive para você construir com a criança o próprio fantoche. É muito legal. Com jornal e a meia, e aí você coloca o tecido perfeito. Aí você põe a mão, o vestido do boneco vai ocultar o seu braço. E aí você vai manipular, você vai fazer de uma forma que esse boneco tenha bracinhos, e você coloca um dedo aqui, outro aqui, você manipula. E eu era criança, eu tinha uns 6 anos, mas eu me lembro que eu ficava fascinada com aquela confecção daquele fantoche, com todo aquele processo, porque não era o fantoche pronto, eu via o fantoche surgir a partir de uma vasilha cheia de água e jornal e papel ali de molho. Então, é uma ideia muito legal, tá? Façam fantoches e contem histórias. E vou aproveitar o fantoche e vou contar uma história minha, que é uma outra possibilidade de se contar história, que eu vou apresentar também, que é a história rimada, a história em verso. A história rimada, ela tem uma sonoridade, ela tem um ritmo, ela tem um encantamento que prende muito a criança. Eu falo isso por experiência própria, porque aos 9 anos de idade eu ganhei um disquinho de um primo querido que veio lá de Goiânia e trouxe para mim. E tinha uma história, Pequeno Polegar, em verso, uma história rimada.
como eu me apaixonei por essa história, como eu conto essa história até hoje e como ela foi muito importante na minha escolha do formato de escrita para criança, porque hoje, quando eu escrevo para criança, a linguagem é em verso, as histórias são rimadas, porque o pequeno Polegar e o meu querido pai, Renato Galhardo, e a minha querida mãe, Silvane Galhardo, incutiram a poesia e o encanto do verso desde sempre na minha vida. Então, eu quero passar isso para as crianças e escrevo as histórias que eu ouço, que são lendas do Tocantins, que eu resgato a partir da oralidade. Então, eu reconto essas lendas, eu faço uma releitura em formato de verso. Eu conto as histórias rimadas. E vou apresentar uma para vocês aqui, que é o Pirarucu Encantado. Muitos que me seguem já conhecem e adoram, por isso que eu vou contar. Pirarucu Encantado é uma releitura da lenda do Boto, adaptado para a realidade tocantinense, porque o Boto é uma coisa amazônica, mas está mais lá para a Amazônia mais profunda, Pará, mais para lá. Aqui no Tocantins, o pirarucu é um peixe mais predominante. E ele, o pirarucu, é uma espécie que só existe nos rios da região amazônica. E tem muito no rio Tocantins. Como é um peixe gostoso e imenso, ele pesa até 200 quilos, então ele é muito fácil de captar e está meio que ameaçado, né? As pessoas vão pegando, pescando indiscriminadamente. E não pode na época da piracema. Então eu escrevi o livro Pirarucu Encantado, que é um resgate da lenda, uma releitura da lenda do Boto, mas é também um grito pela preservação do Pirarucu Encantado. Então nada melhor que esse momento para a gente falar do Pirarucu Encantado, já que a gente está fazendo uma live na Ecoterra, que é uma ONG, uma associação em defesa da vida e do meio ambiente, e nada melhor do que esse momento, que é um momento onde se comemora o mês do meio ambiente. Então, vou falar o pirarucu, que a gente vai estar aí dando um alô para que as pessoas não pesquem indiscriminadamente o pirarucu, e a gente está aí costurando tudo. Então, vamos lá. Conta a lenda do lugar que quem sai para pescar em noite de lua cheia pode ver o peixe grande virar gente e salvar o homem no piscar de uma candeia. É o pirarucu encantado que mora no fundo do rio, lá para as bandas do funil. Ninguém sabe, ninguém viu, mas o certo é que ele existe e deixa o mundo menos triste, com mais vida e esperança. Pois, como o caso é contado, o pirarucu encantado não deixa morrer afogado nenhum jovem nem criança. Aos primeiros raios de luar, ele sai para nadar e aos poucos se transforma. Passa a ser um belo homem, até que os raios de luar somem e ele assume uma velha forma. Mas quando está encantado, tem um charme exagerado, bem garboso e jovial, vai dançar no arraial, pede valsa, seresteiro, sem nome nem brejeiro atrai as mais belas moças. Depois, some por completo, nunca mais, até ter neto. Então volta a aparecer para de novo acontecer um romance encantador de um peixe e um novo amor. E viva quem preservou! Então tá aí uma história contada de forma rimada, né? História em verso, releitura, como eu disse, uma releitura do Boto, que é também uma possibilidade de você trabalhar histórias. Você pode contar uma história para o seu aluno e pedir que ele faça uma releitura. Essa
releitura, ela pode ser feita em qualquer linguagem. Se a criança não souber escrever, contar a história de forma escrita, ela pode, por exemplo, fazer um desenho representando uma cena que ela gostou muito da história, algo que ela imaginou. Ela pode fazer desenho, ou vários desenhos, várias cenas. Se você tem aquele aluno meio rebelde, que não gosta de caderno, não quer saber disso, mas gosta de moda, você pode pedir para ele fazer uma releitura de uma determinada história que você contar através da moda. Ele pode simplesmente preparar um look, alguma coisa que tenha a ver com aquela história, que seja contextualizada naquela época, que tenha a ver com o povo da região onde a história passa. Né? De repente você atrai esse seu aluno por esse caminho aí, já que ele gosta de moda, gosta de produzir, pode ser aquele aluno que fica só se embelezando na sala. Encomende uma releitura de uma história, uma releitura diferente. Ó, hoje eu vou contar uma história aqui e nós vamos trabalhar releituras. O que são releituras? Aí você pode, por exemplo, colocar no slide releituras variadas da Mona Lisa. Né? Mona Lisa, que é uma obra muito clássica, que possivelmente todos nós conhecemos, lá do Leonardo da Vinci, né? Então, existe hoje releituras variadas, inúmeras, centenas de releituras da Mona Lisa. Quase todo professor de História da Arte já trabalhou releitura de Mona Lisa com seus alunos. Então, existe releitura de Mona Lisa a lá Salvador Dalí, a lá Botelho, a lá Brito, a lá, vocês entenderam? Existe, por exemplo, eu tenho uma releitura de Mona Lisa que é só com palavras, dissimuladas, né? Fiz versos ali, preenchi com palavras. No dia que eu fiz isso no curso de História da Arte, meus colegas, cada um fez de uma forma. Um colega que gostava de moda, cobriu com tecido, outro colega que era mais naturalista, trouxe plantas, folhas variadas, e fez uma Mona Lisa bem naturalista, assim. Um outro que já era indígena, tinha ascendência indígena, já fez uma Mona Lisa cheia de grafismo. Então, apresentem essas variadas Mona Lisas e mostrem o que é releitura. Releitura é isso aí, criança. É você recontar a mesma história de forma diferente. Pronto. Fechou o que é releitura. Agora a gente vai contar uma história e vocês vão fazer a releitura de vocês. Cada um vai fazer da forma que achar mais interessante. Então vai aparecer releitura em forma de música, vai aparecer releitura em forma de dança, por exemplo. Essa história que eu contei aqui do Pirarucu, em 2019, a gente passou por 20 escolas aqui em Palmas com o projeto Caravana de Lendas, e aí essas escolas trabalhavam esses livros durante algum tempo, e quando eu chegava para a apresentação, os alunos, os professores faziam questão de apresentar algumas releituras. Então, nós tivemos rap do Pirarucu, nós tivemos balé do Pirarucu, nós tivemos quadros, colagens, pintura, apresentação, dramatização. Gente, vocês nem imaginam quantas possibilidades uma história rende, tá? Então trabalhem releitura com a criança de vocês e qualquer aluno difícil que você não consegue atrair de forma nenhuma para o tema que você quer colocar, para o assunto, experimente isso aí. Utilize a contação de histórias para inserir esse assunto. Qualquer assunto, qualquer mesmo. Matemática, cabe contação de histórias. História do Brasil, super cabe contação de história. Geografia, super cabe. Qualquer assunto. Gramática, cabe sim. Você é professor, você tem muita criatividade e existe YouTube com 1000 possibilidades, 1000 técnicas. Vai lá e pesquisa. Né? Hoje eu quero inserir o assunto, meu tema hoje é corpo humano. Coloca lá corpo humano no YouTube, história de corpo humano. Garanto para você que vai aparecer. Não, hoje eu quero falar sobre África. Vai aparecer. Não, eu quero falar sobre Nordeste. Vai aparecer. Tá? Vai aparecer uma história. Pode não aparecer uma história do Nordeste, mas vai aparecer uma história
que tem um tema que dialoga muito bem com o que você quer trabalhar e você vai utilizar, e você vai adaptar, e você vai sugerir releituras para a sua turma e vai dar super certo. Entenderam? Então, voltando aqui às 1000 possibilidades, nós temos uma que professores adoram, uma técnica, que é a técnica do avental. Geralmente, quando eu ministro essa oficina, é a primeira técnica que eu apresento e hoje passou. Você vai construir um avental, como um avental que você usa na sua cozinha, tá? Nós, professores, utilizamos geralmente de TNT, porque é um tecido bem barato que tem nas escolas de todas as cores. Então, você corta um pedaço grande, pode ser esse modelo, pode ser aquele outro modelo só da frente. Você decide. Se for esse modelo aqui, ó, você vai cortar um pedaço um pouco maior do que os seus braços, para dar a sua altura, para ficar bem em você. E aí, esse aqui fica curto, por isso que eu tô falando um pouco maior que o braço. E aí você vai dobrar no meio e vai pedir para a costureira, ou se você tiver habilidade, passa uma fitinha ou cola, tá? Faz assim um acabamento, abre, dá um corte aqui no meio para passar a cabeça, certo? E você vai fazer uma colagem do cenário da história que você escolheu para contar. Porque você não pode contar qualquer história que você, hoje eu vou contar uma história e não preparar, não. Se você quer atrair o seu ouvinte, você tem que estudar a sua história, você tem que preparar. Você tem que se apropriar, casar com essa história, se você quer ser contador mesmo e levar essa história para adiante. Nos cursos que a gente faz de contação de histórias, o professor pergunta, já escolheu sua história? Ou então, já casou com sua história? Ou então, já foi escolhido por sua história? Porque tem contador de história que conta uma única história, mas conta aquela história a vida inteira e ninguém conta melhor do que ele. Entendeu? Tem gente que já conta muitas histórias variadas. Eu conto muitas histórias porque eu sou arte educadora e estou sempre sendo solicitada. Eu uso isso como profissão mesmo. Então, estou sempre sendo solicitada para contar histórias em diferentes ambientes, em diferentes situações. Então, eu estudo histórias variadas, né? Mas tem aquela história, todo mundo tem aquela história que gosta mais de contar, que parece que a história é sua, né? Cada dia que você conta mais bonito. Todo mundo tem uma. Eu também tenho. Né? E tem outras que você conta também com tanta naturalidade que está no automático. Quando você conta há muito tempo, você tem muitas histórias preferidas. Não tem só uma, não, tá? Então, você escolhe a sua história, casa com ela, ou seja escolhido por ela. E aí, você prepara o seu avental, faz o cenário. Esse cenário pode ser feito de feltro, ou de EVA, ou de tecido. O feltro é bom porque se você pegar o seu personagem e colocar velcro atrás, quando você está contando, você pode fixar e o personagem fica fixo no cenário. Se você faz com o que você tiver em casa, esse, por exemplo, eu fiz com pouco, tinha pouca possibilidade de feltro, então eu fiz o cenário da Buiúna, que é uma cobra gigante que habita o rio Tocantins, que eu tenho um livro de uma releitura da Buiúna. Então, o meu livro, a minha história, a Buiúna mora lá no Funil, que é um lugar que tem aqui próximo de Palmas, que tem umas serras, perto do Lajeado, e tem um rio maravilhoso, o rio Tocantins. Então, eu fiz aqui uma serra, eu coloquei aqui umas árvores para simbolizar, né, a floresta que tem por lá, as matas, e coloquei o rio Tocantins. E aí, o importante do seu avental é esse bolso grande que você faz, que é onde você vai esconder os seus personagens. Aí você vai contando a história e vai pegando os personagens, né, a Buiúna. Por exemplo, como é a Buiúna? O início da Buiúna é assim. Era uma vez, o que eu vou contar aqui, Zezinho e Aninha brincando de fingir. Viram uma coisa lá no funil. A grande Buiúna surgindo do rio. Entendeu? Aí você já vai e põe a Buiúna aqui. Zezinho ficou mudo. Aninha quis fugir. Aí você vai pegando os personagens e vai contando.
Essa história aqui foi feita há muito tempo e os personagens já foram presenteados para os professores, que sempre me pedem uma lembrança, alguma coisa, vão pegando os personagens. Esses aqui são bonecos, outros bonecos, por isso que eles não têm o velcro atrás. Mas quando você for fazer o seu, faça de feltro, olha como fica legal. E colhe um pedacinho de velcro. Se você fizer de feltro aqui também, você só encosta e ele adere, ele fica preso. Entenderam? Construa o avental que você quiser, com a história que você quiser. Os contos de fadas são maravilhosos para vocês fazer o cenário. Aqueles castelos. Da Bela Adormecida. Fica lindo. E aí, vai fazendo. Se você trabalha numa escola, faz um combinado com as professoras, seus colegas. Fala, gente, vamos fazer um projeto de cada um construir um avental de uma determinada história, ou de uma determinada lenda, ou de um determinado conto de fadas. E aí cada professora constrói o seu avental com a sua história, estuda aquela história, apropria daquela história. E aí começa a fazer rodízio. Um professor vai contar na sala do outro, o outro vai contar na sala do um, fica trocando. É excelente. A escola ganha um outro, sabe, um outro clima. A magia começa a reinar. Todo mundo entra naquela aula, naquela energia. É uma coisa. E as crianças? E as crianças? As crianças desabrocham. Histórias na vida da criança é como água na vida de uma flor. É como a chuva na vida de uma planta. Então vamos colocar histórias na vida da criança. Seja seu aluno, seja seu filho, seu vizinho, seu sobrinho, seu amiguinho. Histórias, poesia, com abundância, com alegria. Uma outra técnica. Olha ainda, falando do DDoS, eu vi aqui. Eu coloco tudo aqui porque eu vou vendo e vou me lembrando. Falando ainda de DDoS, voltando lá no DDoS, essa técnica aqui é bem legal, eu esqueci de passar. Você pega a história que você quer contar, imprime, pode até ampliar. A impressora tem um recurso que amplia, que pega a gravura e coloca maior. Aí você prega o papelãozinho atrás, né, a cartolina, aí você pega um pedacinho de EVA ou de feltro, isso aqui é feltro, e corta assim, ó, um orifício, outro orifício. Passa a cola aqui e cola atrás do seu desenho. Assim e assim. Deixando o lugar de enfiar o dedo, tá vendo? Você vai enfiar um dedo nesses dois orifícios aqui, ó. Esse aqui vai estar pregado e você enfia o dedo assim. E aí você manipula o seu fantoche, que se torna DDoS, né? Então, é uma técnica legal. Você pode manipular um boneco. Tem um boneco articulado, que é o caso desse aqui. Que já está todo emaranhado. Eu não jogo fora porque tem uma memória afetiva. Eu comprei num lugar muito lindo, num passeio especial que eu fiz. Um dia muito feliz. Então, tá aqui esse bonequinho. Eu não jogo fora também, porque não se joga fora uma coisa dessa. Tem que achar alguém para desalinhar isso aqui, deslinhar. E eu aprender a manipular, porque ficou assim, porque eu não aprendi a manipular. É difícil você manipular um boneco articulado, porque tem um fio que vai para a mão, um fio que vai para o pé, um fio que vai para a cabeça, e você vai dar vida para esse boneco. Então, existem artistas que desenvolvem técnicas especiais que trabalham só com manipulação de bonecos. E existem artistas mais completos que ainda utilizam o ventriloquismo, que além de dar vida para o boneco, dá a voz, também empresta a voz. E esses bonecos são fantásticos. Existem vídeos no YouTube, se vocês quiserem ver alguns, mas bom mesmo é ver presencialmente. E a gente encontra nessas cidades turísticas, assim, cidades históricas, cidades mais antigas, a gente encontra muito manipulador de boneco. Pare, aprecie e valorize. Seja generoso na hora da gorjeta, porque eles vivem disso. E tem todo um trabalho, todo um estudo por trás disso aí. Não é uma coisinha que saiu ali na hora e fez, não, tá?
Tem toda uma preparação. Tem gente que tem uma vida por trás disso aí. Você pode manipular um boneco sem cordões, só, tá vendo? Você vai e manipula e conta a história do jeito que você quiser. Esse boneco pode ser um grande assim, ou pode ser um pequenininho. No caso de bebês, de crianças, chama muito mais atenção, tá? Se você, vou ter que tirar o avental, esquentou demais aqui. Esqueci de tirar. Então, tudo isso são recursos que você pode utilizar e você pode inventar o seu também. Eu, por exemplo, gosto de lencinho. Cada contador de histórias gosta de colocar uma coisa na cabeça. Tem uns que colocam os chapéus, cada chapéu mais bonito, confeccionam o chapéu. A próxima contadora de histórias que vai entrar, que vai fazer a oficina para vocês, hoje às 11 horas, é uma brincante, a Nani. E a Nani, cada dia ela me aparece com o chapéu mais bonito. Ela põe passarinho de chapéu, ela põe umas coisas lindas. Então, cria o seu adereço, porque o adereço também é importante. Olha, eu tô aqui com uma flor, tô com um lenço, uma roupa combinando, né? Peguei lilás. Na hora que eu conto a história, eu tirei porque estava quente, mas na hora que eu vou contar, eu ainda gosto de enfeitar mais um pouco e amar umas coisas assim no braço, ó, para chamar mais a atenção da criança, né? Eu gosto de colocar essa roupa quando eu conto a história da donzela sem mãos, porque eu faço assim com a mão. Ou então quando eu conto a história da moura torta, porque quando eu falo assim, quero água, eu faço assim com as mãos. E essa coisa, né, essa fita, ela, né, vai assim ao vento e a criança encanta. Então, abuse das cores. As crianças adoram cores, adoram coisas que chamam a atenção. Crie o seu adereço, a sua indumentária para você contar histórias. Inclusive, essa coisa que em 2014 eu passei com a caravana de lendas por vários municípios e eu usava chita, como as bonecas contadoras, eu usava um lencinho de chita e fazia um negócio desse assim no braço, a mesma roupa. Era como se fosse um conjunto ali, né? O lenço, o vestido e o meu enfeite de braço. Então, esse enfeite de braço eu utilizava muito também, ele tinha dupla utilidade. Eu utilizava muito também para secar o meu suor, porque o Tocantins é muito quente e nós, contadores de histórias, gesticulamos muito, colocamos muita energia em nossas atividades. Então, sim, suamos, sim, certo? Então ele brincava com as crianças, eu falava, e fazia assim, né? Porque tudo também é improviso. Tudo não, mas você pode sim se utilizar do improviso para muita coisa. Improviso é um elemento bem auxiliar do contador de histórias. Então, ainda mostrando mais coisas aqui de contação, temos o lenço. Cadê o lenço? O lenço. Você pode contar histórias com lenço. Ou você utiliza um lenço de cada cor para cada personagem e faça e dê vida a esse lenço. Ou você pode utilizar também, dê vida só com suas mãos, com seus braços. Ou você pode utilizar um cabo de vassoura, ou alguma coisa, um guarda-chuva, ou alguma coisa assim, que você vai manipular para dizer que é o personagem. Né? Fica bem legal. Tem muito contador de histórias que gosta dessa técnica do lenço. Esse aqui que está na minha mão é um pau de chuva. O pau de chuva é um instrumento que praticamente todo contador de histórias que se preza tem. Esse aqui eu comprei pronto, no Ver o Peso, lá em Belém. Mas você pode confeccionar o seu pau de chuva. Você pega um cano comprido do tamanho da sua vontade de encantar, coloca tapões, aqueles tapões do cano mesmo, da espessura do cano, nas extremidades e coloca semente antes de tapar. Você pode utilizar semente de milho, ou de feijão, ou de arroz, ou pedrinhas, porque quando você fizer assim,
você vai ter esse som maravilhoso que você vai poder utilizar para representar passagem de tempo ou o som de uma cachoeira, de uma água que corria bem ali por perto e que a pessoa vai se aproximando. Vocês entenderam? O som, o barulho, depende da semente que você utilizar. O som do arroz vai ser diferente do som do feijão, do som do milho ou do som da pedrinha. Então você experimenta na hora que você estiver construindo o seu pau de chuva, veja qual é o som que você quer representar e construa. E depois você pode colorir, você pode pregar coisas, muitas fitinhas coloridas, caindo assim. Fascinante. Pau de chuva. Faça o seu pau de chuva, tá? As crianças adoram. Essa coisa de instrumento, porque o pau de chuva é também um instrumento musical, né? Todo contador que conta mesmo sempre tem um instrumento. Tem gente que tem um tamborzinho, tem gente que tem aquela coisa, esqueci o nome agora, que faz assim, lá da Espanha. Tem gente que tem um violão, outros têm uma sanfona. Tem uma amiga contadora, uma querida contadora de histórias lá de São Paulo que usa uma rabeca. Olha que coisa linda. Eu gosto mais do meu pandeiro. Eu tenho muitas histórias que eu utilizo o pandeiro para contar. E tem histórias que nem tem música no meio. E eu tô ali contando e de repente me vem uma música no meio da história, porque eu fui a criança que brincou muito de a dedonha e de ouvir alguém falar uma coisa, inventar e pensar uma música. Por exemplo, toda palavra que... Vamos brincar, vamos, de quê? Toda palavra que eu disser, você canta uma música. Eu brinquei muito disso, né? Pra toda palavra, uma música. Né? A pessoa tá conversando. E eu conservei, inclusive, essa mania. Às vezes a pessoa tá falando comigo coisa séria, e aí fala uma palavra, e eu tô aqui com um trecho da música. Falo da palavra, eu preciso ficar me policiando para não cantar sempre. Então, diante dessa prática de palavra-música, às vezes eu tô contando uma história, que eu nem preparei música para aquela história, e aí surge a música, como aconteceu um tempo desse aí, numa dessas lives que eu fiz esse mês ainda. Eu tava contando a história da Moura Torta, e aí na hora que o jardineiro prepara o laço para pegar a pombinha, que a pombinha põe o pezinho no laço, que o jardineiro pega a pombinha, me veio um insight de que eu poderia cantar a Pombinha Branca, uma outra musiquinha lá da minha infância. E o pandeiro, para minha felicidade, o pandeiro estava próximo, assim. Eu só peguei o pandeiro. Depois eu já contei essa história mais 2 vezes e inseri a Pombinha Branca, porque eu acho que ficou perfeito. Parece que a música foi feita para a história. E não foi. Eu havia contado a história muitas vezes sem essa música. Este mês é que eu comecei um site, né? E assim várias outras. Então é bom você ter um instrumento sempre por perto quando você está contando história, mesmo que naquela história que você elegeu aquele dia, que você preparou aquele dia, não tenha música. Mesmo que você não tenha combinado consigo de utilizar um instrumento na hora da música. Deixa por ali o instrumento. Porque vai que vem essa ideia. Porque as histórias, elas se transformam. Cada contador de histórias vai lá e presta um elemento seu, aumenta um ponto, transforma, né? Porque, gente, isso é natural em qualquer cultura. E a cultura popular, ela pulsa demais, ela transforma muito rápido, principalmente nos últimos tempos. E a gente está aí inserindo novos elementos no nosso processo de contação, né? O contador de história faz isso. Se
Se ele está numa plateia imensa e tem aquela criança que está querendo interagir, mas vai estar indo por outro caminho, a história tá aqui e a criança está jogando ali para um lado. De repente você vai ter que acatar aquilo ali. Se você quer continuar a sua narrativa, você vai ter que pegar a sugestão daquela criança, pega um elemento daquele, insere ali na sua história e segue o seu caminho de mãos dadas com a ideia daquela criança. Você entendeu? Então, além do estudo, de todo o preparo prévio, você precisa também ter esse jogo de cintura para todas essas possibilidades. Eu preciso saber a questão do horário, porque live em Instagram é só 1 hora, né, gente? E pode ser que eu encerre o período sem me despedir de vocês. E pelo que eu percebi, o meu ajudante dormiu. A hora, por favor. Desculpa, só para eu me situar e saber quais os próximos elementos que a gente vai mostrar, ou se eu paro tudo e conto uma história para encerrar. Encerrando, quanto tempo já? 1 hora? Meu Deus, ele está me dizendo aqui que já vai dar 1 hora, eu nem contei uma história para vocês. Ah, que pena. Mas olha, no meu Instagram, Caravana de Lendas do Tocantins, tem um monte de histórias. No meu YouTube, Irma Galhardo, muitas histórias. Passem lá e ouçam, e vejam, muita coisa. E contem histórias. Contem, tá? Encantem. Então é isso, eu acho que a nossa live vai cair, porque o meu menino disse que já está na hora. Então um grande beijo para todos. Nos acompanhem. Daqui a pouco, às 11 horas, nós teremos a Nani com cirandas, cantigas de rodas. Vai ser muito bom, tá? Então um beijo e até a próxima. Fiquem bem. Tchau.